O Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Por favor, você encontrou? Já pode ficar de pé. Lucas, capítulo 12, versículo do 13 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com muita abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei-os maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te glorificamos, Senhor, porque Tu és o dono do ouro e da prata, o Deus que governa céus e terra, o Deus que tem as nossas vidas sobre o Teu controle. Nada pode fugir do Teu controle. A Tua palavra diz que nem um fio do cabelo cai da nossa cabeça se não for do Teu conhecimento, da Tua permissão. Nenhuma folha cai de uma árvore, Senhor, se não for com a Tua permissão. Tu és o Deus que nos salvou, que nos sustenta, o Deus da nossa salvação. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala de maneira muito própria, possamos ser edificados pela Tua palavra. Eu te peço simplesmente que eu seja apenas um instrumento do Senhor nessa noite. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Deixe sentar, irmãos. Os valores essenciais da vida. Geralmente toda loja, toda empresa, por menor que seja de costume, ela no final de um ano ou no romper desse ano, no início de um novo ano, planejar quais são os seus investimentos, realizar o seu balanço, ver o que ela tem de patrimônio e assim avaliar diante do que ela tem e começar a alvejar os novos ares, os novos planos. Dar o balanço para ver o que ela possui e planejar o que ela quer construir, quer reconstruir, quer planejar, onde ela quer chegar. E o início de um novo ano, irmãos, ou o final de uma nova etapa de um ano, como estamos, é tempo também de avaliar aquilo que temos construído na vida. Quais são os nossos valores? O que é que queremos construir para 2020? Começar a pensar, avaliar desse balanço, começando cada um de nós intrinsecamente, depois às vezes em família. Começar a pensar como vai a nossa vida e aonde queremos chegar. Porque o nosso coração deve estar sempre sendo avaliado, irmãos. Porque Jesus certa vez ele disse: porque onde está o teu tesouro, estará aí também o teu coração. É no nosso coração que nós construímos os nossos altares, os nossos tesouros. E devemos policiar ele. E esse final de ano eu acredito que é um tempo oportuno para a gente avaliar como vai o nosso coração. Quais são os valores que têm se nutrido no nosso coração. O que é que queremos sonhar através dele.
Porque devemos ter o cuidado, nós vivemos numa cultura extremamente materialista. Uma cultura que só valoriza o ter, sempre se sobrepondo o ser. Os valores desse mundo estão sempre ligados à conta bancária, a carro novo, a casa nova, a alto salário, e não quero desprezar isso, irmãos. Não estou desprezando, muito pelo contrário. São alvos e metas que devemos também buscar. Contudo, todos esses alvos que falei aqui, que às vezes estão inerentes à nossa vida, eles estão muito abaixo dos valores eternos de Deus, irmãos. Porque tudo isso que falei, eles vão, de uma certa forma, desvanecer, vão ficar para trás. Mas os valores eternos de Deus não. Eles são para sempre. Eles duram eternamente. Por isso que certa vez Jesus disse assim: não acumuleis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem hão de corroer, e os ladrões hão de roubar, mas ajuntais tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem hão de fazer diluir eles, nem os ladrões hão de roubar. Quando comparamos os valores eternos de Deus, os maiores patrimônios aqui na terra não têm valor algum. A verdade é essa. Quando nós queremos avaliar o patrimônio de alguém, geralmente observamos os bens materiais. Todavia, Cristo, quando olha para nós, Ele não está preocupado se moramos numa casa de X mil reais, se é casa própria ou alugada, se o carro é novo ou não é. Deus, quando olha para nós, os valores que Ele enxerga em nós são muito acima desses. E embora essas conquistas elas tenham o seu valor, e precisamos muitas vezes nos esmerar, dar o nosso melhor no nosso trabalho, correr atrás dele, mas devemos entender que na contabilidade de Deus, os ricos são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Os ricos são aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Os ricos diante de Deus são aqueles que foram reconciliados com Deus, que são chamados filhos de Deus. Porque o que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro e na sua partida estar eternamente distante de Deus, na qual a Bíblia chama de uma palavra muito forte de inferno. Na contabilidade de Deus, irmãos, o que vale é ser conhecido do Senhor, é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque talvez muitos que esbanjaram aqui na terra, diante de Deus serão miseráveis, porque estarão escravizados no inferno. O Senhor Jesus sempre se mostrou preocupado com aquilo que ocupa o nosso coração, com os tesouros que ocupam o nosso coração. É tanto que no Sermão do Monte, no capítulo 6, eu já citei isso para vocês. Ele diz: não acumuleis tesouros aqui na terra. Não é que Jesus estava dizendo que é mal ter bens materiais, mas pelo contrário. Eu já disse aqui nessa introdução que devemos dar o nosso melhor no nosso trabalho, como profissional liberal, no seu trabalho como funcionário, enfim, dê o seu melhor, conquiste, mas que isso não ocupe o nosso coração, o seu coração, porque o nosso coração deve ter primazia, irmãos, deve ter uma prioridade. Por isso que Jesus certa vez disse também no capítulo 6 de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto que lemos aqui do evangelista Lucas refere-se a um homem que buscou a ajuda do mestre, de Jesus. Ele provavelmente estava numa disputa de uma herança, e ele queria, na verdade, não que se fizesse justiça para ele. Ele queria que Jesus, na verdade, se colocasse como parte dele, que pudesse ser contra o irmão dele, pudesse agarinhar alguma parte daquela herança.
Porque na cultura judaica, quando havia disputa de herança, quem resolvia não era nem um terceiro, eram os rabinos. Os rabinos eram as pessoas próprias para resolver disputas de herança. Ou seja, se ele buscou Jesus, que já era alguém que já tinha um conceito diante da multidão, é porque ele queria que Jesus pudesse trazer uma palavra que pudesse aumentar a sua parte na herança. Era um homem que queria persuadir o seu irmão e dar um pouco mais da sua herança para ele. E aí, irmão, Jesus, discernindo o que estava no coração daquele homem, que não era fazer justiça diante de uma disputa de herança, ele vai na fonte principal do problema. E a fonte principal daquele problema era um pecado, irmãos. Era a cobiça do irmão. A cobiça daquele irmão que queria parte da herança do outro irmão. Cobiça é o desejo de possuir as coisas desenfreadamente. Está intimamente coligada com outro pecado, que é a avareza, na qual a Bíblia já chamou a avareza de certa forma de idolatria. Às vezes pensamos que idolatria é apenas a devoção à escultura de imagem. As pessoas pensam que idolatria muitas vezes estão nitidamente ligadas só à imagem de escultura. Mas talvez o maior pecado da idolatria seja o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais. Porque muitas vezes é a avareza e a cobiça que produz guerras, produz mortes, produz desavenças na família, produz tanta coisa, porque aquilo ocupou o coração das pessoas. A cobiça, o desejo de querer ter aquilo que não tem, ou aquilo que é do outro. E Jesus traz essa advertência dessa parábola, irmãos, para esse irmão, ou melhor dizendo, para esse rapaz aqui que o procura, buscando que Jesus pudesse tomar parte nessa herança. Toma parte, mestre. Olha a minha parte aqui na herança. E Jesus, sabendo que o que estava no seu coração, como já disse, não era o desejo de se fazer justiça no conflito, mas era a cobiça que estava no coração. Jesus vai de encontro a ele e conta uma parábola. E Jesus diz nessa parábola: olha, vou aqui parafrasear, existe um rico fazendeiro que teve uma grande colheita. E nessa grande colheita, ao invés de louvar a Deus, ao invés de agradecer a Deus pela colheita, ao invés de entender que ele era dependente de Deus, ele coloca todas as suas conquistas dele mesmo. Olha, fui eu. Por isso eu não dependo de Deus. Eu farei isso, aumentarei o meu celeiro, eu conquistei e agora eu vou me regalar. Eu vou aproveitar o máximo. Eu mereço. Esqueceu dos valores essenciais da vida. Pensou que a vida era ele mesmo e aquilo que ele havia conquistado. E diante, irmãos, dessa introdução e dessa exposição inicial, eu queria tratar sobre algumas lições que podemos tirar desse texto. Pelo menos 3 lições. 2 advertências negativas e uma advertência que serve de uma maneira positiva para nós. A primeira advertência negativa está no versículo 15, quando Jesus, ao ser procurado por esse rapaz que pede para que Jesus ordene ao seu irmão que reparta a herança com ele, Jesus repreende logo o rapaz, dizendo: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E no versículo 15 ele recomenda: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A primeira advertência que Jesus faz é contra a cobiça. O que aquele rapaz estava querendo era a herança, a parte da herança do seu irmão, eram os bens do seu irmão. E Jesus vai de encontro a esse pecado, irmãos, a cobiça. O coração desse homem estava cheio de cobiça. Posso dizer que é um dos pecados que estão mais latentes no ser humano. Basta que olhemos lá para o passado da Bíblia, e para o passado mesmo, vamos lá para Gênesis. O primeiro pecado que moveu o coração de Adão e Eva foi a cobiça. A serpente lançou a ideia de
que eles poderiam ser conhecedores do bem e do mal, cobiçaram ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal, não estavam satisfeitos com a condição que Deus havia dado. Deus dotou Adão e Eva de um jardim maravilhoso, tudo o que eles quisessem eles poderiam ter, tinham paz, uma vida tranquila, uma vida na mais plena palavra, abençoada. Mas mesmo assim cobiçaram algo mais, queriam algo mais do que Deus havia dado, queriam ser conhecedores do bem e do mal agora, e desobedeceram e foram lá e comeram do fruto. Cobiça. Que os diga também os anjos caídos. Deus os fez anjos de luz para adoração, para o serviço ao Senhor, mas também a cobiça tomou o coração de Lúcifer e dos anjos que caíram, quiseram ser também semelhantes ao Altíssimo, se rebelaram contra Deus porque cobiçaram. A cobiça, irmãos, é causadora de grandes danos, de conflitos, de brigas, de divisões, invejas, disputas, manifestadas em público contra outros, mas muitas vezes interiores, lutas interiores, porque nunca estamos satisfeitos com nós mesmos. E devemos, nós que vivemos no século 21, devemos ter o maior cuidado, ainda mais, porque, como já disse também no início, vivemos numa cultura extremamente materialista, uma cultura extremamente consumista, onde parece que aquilo que conquistamos hoje não tem mais valor, perdeu valor, não estamos nunca satisfeitos, desejamos conquistar aquilo, e quando conquistamos, perde o valor, porque aquele outro tem algo melhor, mais bonito, de outra cor, de outra forma, de outro jeito. Devemos ter o cuidado, irmão, se policiar sempre, porque a cobiça é causadora de grande dano. Poderia dizer que a cobiça tira a nossa alegria. A cobiça tira a alegria do ser humano, porque a cobiça nos coloca num padrão constante de insatisfação. Nunca estamos satisfeitos, porque cobiçamos sempre, e quando cobiçamos sempre, nunca há motivo de satisfação, de gratidão. Precisamos exercitar a bênção do contentamento. Parar e dizer: Senhor, eu não tenho aquilo que aspiro, tantas coisas que eu queria, Senhor, não tenho, mas não importa, o Senhor tem suprido a minha vida e eu sou contente. Um momento de gratidão com Deus, de contentamento. Isso é um exercício, irmãos, porque não é fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil, não estou dizendo que é fácil muitas vezes necessitarmos de algo e ver que não temos condições de ter aquele algo naquele momento, e ver que tem alguém que tem. Não estou dizendo que é fácil, porque ainda em nós habita uma natureza pecaminosa que sempre quer mais, insatisfeita. Por isso que é um exercício com Deus. Paulo, ele sinalizou para isso, para esse exercício do contentamento. Filipenses 4:11, ele diz assim: aprendi, ou seja, foi um aprendizado, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de ter esse aprendizado. Aprender a viver contente no momento de abundância, mas também viver contente no momento de escassez. Viver contente no momento onde os ventos sopram a favor, tudo dá certo, mas haverão momentos na nossa vida, na minha e na sua vida, onde os ventos podem soprar ao contrário, e mesmo assim eu tenho que ser contente, porque mesmo nos momentos que os ventos sopram ao contrário, eu sei que Deus está comigo. E essa é a certeza que o cristão tem que ter, irmãos. Não é a certeza que não vamos passar problemas, porque lê do engano,
alguém que prega isso ensina isso. Porque a Bíblia nunca prometeu, vamos prometer o que ela não promete? Muito pelo contrário, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Ele disse para os discípulos, ele não estava dizendo para os incrédulos, não. A pregação era para aqueles que estavam seguindo. Temos problemas, enfrentamos lutas das mais diversas, das multiformes. Enfrentamos problemas, assim é a vida. Área financeira, família, enfermidade, saúde, enfim, N problemas interiores. Às vezes aparentemente não tem problema algum, mas a luta é interior. Que a gente às vezes, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo em paz, mas eu não consigo ter paz, é luta interior. Precisamos aprender a viver contente, irmãos. Ser satisfeitos com aquilo que Deus tem suprido na nossa vida. Aprender a agradecer a Deus pela família que tem. Mas minha família não é perfeita. Agradeça pela família que Deus colocou na sua mão, na sua vida. Se não tem a fava para comer no domingo, só tem o feijão carioca, amém. Seja grato pelo feijão carioca, pelo arroz. Se não tem o filé mignon, tem só o frango, louve a Deus pelo frango. Deus está suprindo a sua casa, a sua vida, a sua família. Deus está suprindo a nossa vida, irmãos. Sejamos gratos. Porque o certo é que a maior bênção Ele já derramou sobre nós, que é a vida eterna. A vida eterna. E se Ele nos deu o que era mais precioso, que foi a vida eterna por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, não nos dará com Ele as demais coisas, não suprirá as nossas necessidades, mas precisamos aprender o contentamento. O autor de Hebreus diz algo similar sobre isso. O autor de Hebreus, no capítulo 13, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, sem esse amor desmedido pelas coisas, contentai-vos com as coisas que tendes. Seja contente com aquilo que Deus tem lhe dado, não murmure, seja contente, agradeça a Deus. Deus tem suprido as nossas necessidades. A primeira advertência que Jesus aqui repreendeu esse homem, toda aquela multidão que estava ao redor de Jesus, e hoje reverbera para nós, é a advertência contra a cobiça. A segunda advertência que Jesus faz é contra aquele que se volta somente para as coisas desse mundo. A segunda advertência de Jesus, a advertência negativa, é contra aquele que só se volta somente para as coisas desse mundo. E aí Jesus contou uma parábola. É aí onde entra a parábola onde Jesus adverte: olha, esse homem só focou a sua vida nas coisas desse mundo. É um grande erro, porque as coisas desse mundo passam, e passam rapidamente. Jesus contou a parábola desse homem que colocou o seu coração simplesmente nos bens materiais dele. Olha, eu tive uma grande colheita, vou construir celeiros, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou guardar em abundância e vou descansar sobre os meus bens. Diz a alma dele: bebe, come, regala-te. E aí Jesus confronta esse homem na parábola. Ele diz: olha, se Deus te pedir a tua alma, o que tu tens para dar? E Jesus define esse homem como louco, alguém extremamente insensato, porque colocou a sua vida somente nas coisas desse mundo. Jesus escreveu esse homem como alguém que centrou a sua vida somente na prosperidade material, como se fosse senhor da sua vida. Por isso ele disse aqui: farei isto. Não consultou a Deus, não parou para agradecer a Deus, simplesmente disse: farei isto. Vou
fazer do jeito que eu entendo. E Jesus chamou esse homem de louco. A verdade, irmãos, é que todo aquele que exclui Deus da sua vida é um nécio. É loucura excluir Deus da sua vida, viver sem Deus, somente em busca das coisas materiais, como se a vida aqui na terra fosse eterna. Que loucura! Porque o salmista no Salmo 90 ele diz que a nossa vida sobe aos 70, aos 80, depois disso é canseira e enfado. Para aqueles que alcançam essa idade, a maior loucura, irmãos, é buscar simplesmente ou somente as coisas materiais e esquecer que há um Deus que quer construir em nós uma vida espiritual, onde Ele nos incentiva a acumular tesouros, não simplesmente aqui na terra, não, e aqui quero abrir um parênteses, não que haja algum mal nisso, não quero trazer esse entendimento, desprezar as conquistas humanas aqui, não é isso, irmãos, mas aquilo que está ocupando o nosso coração, aquilo que é central para a nossa vida. Aquilo que é central para a nossa vida, irmãos, é acumular tesouros nos céus. Porque se não for assim, se fecharmos a porta da vida espiritual e vivermos uma vida simplesmente em busca dos bens materiais, certamente o que vai sobrar para nós é a palavra louco, insensato. Corremos demais aqui na terra, conquistamos, acumulamos, caímos, levantamos, muitas conquistas, muitas lutas, mas ao final de tudo, sem Deus, não vai valer a pena, vai ser tudo perdido. Talvez milhares ou milhões de pessoas estão vivendo como esse homem, dessa parábola aqui que Jesus contou, pensando só em acumular, e deixando Deus de lado. É como que se Deus não existisse. E aqui eu me lembrei do homem, penso eu que se estivesse vivo seria o homem mais rico do mundo. Ele viveu no século XIX, era chamado de John Rockefeller. Teve uma empresa petrolífera nos Estados Unidos. E ele é conhecido por ser o primeiro bilionário. Foi a primeira pessoa que ganhou $1 bilhão. Viveu no século XIX. Se vivesse no século XXI, provavelmente seria o homem mais rico do mundo, fazendo o paralelo. E no dia que John Rockefeller morreu, um amigo dele conta a história, que chegou para o seu contador e disse, curioso em saber quanto patrimônio ele havia deixado. E não tinha uma pessoa mais própria para dizer quanto John Rockefeller tinha deixado de seu patrimônio do que o seu contador. E o seu amigo, o amigo de John Rockefeller, disse para o contador, quanto foi que ele deixou de patrimônio? E o contador disse, ele deixou tudo, porque ele não levou nada. Deixou tudo, porque na verdade ele não levou nada. E assim é conosco, irmãos, a história se repete. Isso não é um desânimo para aqueles que conquistam e nós que queremos conquistar, não é isso que estou aqui, e quero mais uma vez reforçar isso, irmãos, porque essa mensagem, ela não tem o intuito de nos desmotivar para as nossas conquistas. O intuito dela, e quero já deixar aqui bem transparente, é para que a gente avalie o que está no nosso coração, e coloque a prioridade correta, a prioridade daquilo que realmente vale a pena na vida, nas questões espirituais. Precisamos aprender, irmãos, que a nossa vida é frágil. A nossa vida, falo o nosso respirar, o nosso corpo, a nossa vida aqui na terra é muito frágil. Quem pode garantir que estará vivo amanhã? Quem é que pode aqui levantar a mão e dizer, eu tenho certeza que eu estou vivo amanhã? Quem pode garantir? Será que algum de nós pode garantir? Deus é quem conhece os nossos dias. Deus é quem nos dá o ar que respiramos. Ele sabe
se estaremos vivos amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, vou repetir mais uma vez: a maior loucura de um homem é se distanciar de Deus e colocar a sua vida simplesmente nas coisas desse mundo. Quero trazer uma terceira lição agora positiva que Jesus nos ensina na parte final aqui, irmãos, trazendo o contraponto do versículo 21. Se louco é aquele que tesoura para si e não é rico para com Deus. Jesus aqui traz uma importância, irmãos. A terceira lição é essa: é a importância de ser rico para com Deus. Às vezes, movidos pela cobiça, pelo ego, pelo orgulho, queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Queremos que as pessoas olhem para nós, enxerguem que nós temos importância. E às vezes isso ligado muito às conquistas materiais. Mas o que precisamos é ser rico para com Deus, é ser importantes para com Deus. E para isso, irmãos, para ter essa importância de ser rico para com Deus, eu quero trazer algumas situações espirituais que vão nos levar a ser rico para com Deus. A primeira delas é ser rico da graça de Deus. Precisamos diariamente da graça de Deus. É esse favor imerecido de Deus que nos sustenta a cada manhã. Se estamos de pé hoje, durante, talvez aqui tenham 5 anos de vida cristã, 10 anos, 20, 30, Solon já passou dos 40 de vida cristã, não é isso, Solon? Preso Solon. Se Solon está de pé nesses mais de 40 anos, é porque Deus derramou graça na vida dele, não é porque Solon é forte não, não é porque Solon é conhecedor da Bíblia não, é porque Solon tem a graça de Deus sobre ele, é o favor de Deus imerecido que nos sustenta, irmãos. A importância de ser rico para com Deus é entender que precisamos dessa graça de Deus diariamente. A verdadeira riqueza, irmãos, é ser filho de Deus. A verdadeira riqueza é ter o nome escrito no livro da vida. Alguém pode apagar o nome de um cristão no livro da vida? Jamais. Nós cremos na perseverança dos santos, cremos que salvação não se perde. Se Deus nos salvou, Ele há de perseverar conosco. Que riqueza maravilhosa, irmão, sermos chamados filhos de Deus, ter o nome escrito no livro da vida, tesouros celestiais que nem ladrão, nem nada pode roubar de nós. Por isso que Paulo podia dizer, Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, para mim um dos textos mais belos da Escritura Sagrada, porque eu estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus. Que importância é ser rico para com Deus. Meus irmãos, embora os nossos sonhos sejam importantes, quero mais uma vez incentivá-los, assim como diariamente me incentivo. André, olha, corre atrás dos teus sonhos, corre atrás, dá o teu melhor, conquista, faz parte da nossa vida, e quero incentivar cada um a isso, a confiar em Deus e buscar as suas realizações, os seus sonhos, mas nada disso deve ter a primazia na nossa vida, no nosso coração. Não deve ser os valores essenciais da nossa vida, não deve ser isso que nos consome, que nos tira o sono, a alegria de viver, o contentamento. Não deve ser isso que ocupa o nosso coração. Precisamos entender, irmãos, que
ao pensar e fazer essa introspecção, esse balanço, esse autobalanço da nossa vida, repensar. Esse 2019 é tempo de repensar como vai a nossa vida, quais os nossos valores, os valores que Deus está falando conosco nessa noite. A mensagem de hoje é rápida, já estou concluindo. Precisamos estabelecer realmente quais são os valores essenciais da nossa vida nesse ano. Talvez já imprimir agora, nesse final de ano, mas muito mais para 2020, irmãos. E eu queria trazer, já finalizando a nossa mensagem, pelo menos 2 aplicações para nós, de como estabelecer esses nossos valores, os valores essenciais da nossa vida. Primeiro, colocar o ser sobre o ter. Não que o ter não tenha importância, mas o ser é mais importante. Talvez o ser o melhor pai, talvez o ser o melhor filho. Decidir hoje, eu preciso ser o melhor pai para os meus filhos. Decidir hoje, eu preciso ser o melhor filho para os meus pais. Talvez decidir ser o melhor marido. Talvez eu não tenha sido o marido que Gitana mereça. Preciso ser o melhor marido. Talvez você precise dizer, olha, eu preciso ser uma melhor esposa para o meu marido. Talvez eu não tenha sido uma esposa como o meu marido merece. Ou talvez ele nem mereça, mas pelo temor a Deus, ou por você desejar construir um lar melhor, você vai se esforçar para isso. Talvez ser o melhor cristão, a vida cristã, irmãos, devemos pensar como vai a nossa vida cristã. Ser o melhor cristão, um cristão que é luz nesse mundo, que refreia a sua língua, que policia os seus pensamentos para não pensar aquilo que muitas vezes vai externar. Irmãos, nós somos muito frutos daquilo que pensamos. Se na minha mente só passa rancor, ódio, pode ter certeza que as minhas ações vão ser movidas por isso. Devemos policiar aquilo que está na nossa mente, as nossas ações, começar a pensar no outro. O que eu tenho feito para ajudar alguém? A minha vida é uma vida altruísta ou é egoísta? Eu só penso em mim mesmo. O que importa é a minha vida. A minha vida estando satisfeita, os outros que se arrebentem. Será que eu não preciso pensar mais naquela pessoa que está perto de mim? Ou talvez aqueles que não estão perto de mim, mas que na igreja eu posso me envolver e ser usado pelo Senhor. Nós temos um socorro aqui, por exemplo. De alguma maneira eu posso ajudar alguns, com um conselho. Não tenho recurso, mas tenho sabedoria. Posso ajudar com uma palavra de ânimo. O livro de Provérbios diz que a boa palavra ela é saúde para o nosso corpo. Às vezes tem alguém precisando apenas de uma palavra de ânimo. E às vezes a gente simplesmente está só preocupado com a nossa vida, o nosso trabalho, é o nosso trabalho, ou às vezes só também a nossa família, e os outros ficam para trás, precisando de uma palavra apenas, palavra de ânimo, de consolo, de conforto, um conselho, para aqueles que pedem, é claro. A primeira aplicação é essa: colocar o ser em primazia do ter. Ser um cristão verdadeiro e autêntico. A segunda aplicação era amar a Deus e colocá-lo como prioridade. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos. Precisamos amar a Deus e ter a certeza que Ele nos ama. E se você pedir uma prova disso, em meio às milhares de provas que Ele já deu na sua vida e na minha vida, basta que você olhe desde o ventre da sua mãe, quando Deus cuidou de você, até o dia de hoje. Mas eu quero dar a maior prova que Jesus nos ama. Está em João 3,16.
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho, perfeito, íntegro, também Deus, o Deus Filho, para morrer na cruz por amor de nós, para que aquele que nele crê não morra, não viva eternamente no inferno. Em outras palavras, para ter vida eterna, vida em abundância, não somente aqui na terra, irmãos, mas principalmente no céu. Essa semana, pastor, eu estive também num velório de quinta-feira de um irmão lá da Igreja de Esperança, que eu conheci nos primeiros passos, diácono da igreja, hoje era presbítero, morreu muito novo, 45 anos, a minha idade, e eu fiquei muito triste naquele dia. E muitas vezes a gente procura com Deus entender os propósitos de Deus, e o fato é que não temos resposta em várias situações. Conheci a vida daquele rapaz no começo da sua trajetória de fé, homem simples, pouco estudo, quase iletrado, começou a ler na Escritura Sagrada, aprendeu a ler na Escritura. Comecei com o pastor Web e ele me disse: André, ele estava conhecendo mais Bíblia do que a gente. Devorou a Bíblia nesses 12, 13 anos quando conheceu o Evangelho. Chegou na igreja perturbado, Deus o salvou, fez uma limpa na vida dele, ele cresceu espiritualmente, pouco estudo, mas muita sabedoria. Quem o visse, era aquela pessoa que você, o ser humano sempre faz aquele conceito visual, talvez não desse muita atenção a ele, mas quando ele começava a falar, começava a se mostrar, você via que era alguém de sabedoria. Um rapaz que sempre viveu de um salário mínimo, quando não desempregado, era uma luta intensa, mas nunca ouvi reclamar da vida. Nos anos que congreguei com ele, nunca ouvi reclamar da vida, sempre com um sorriso no rosto para nos receber na igreja, sempre com um sorriso no rosto para louvar a Deus, porque ele aprendeu a amar a Deus e colocar Deus como prioridade da sua vida. Colocou Deus como prioridade. Estava trabalhando numa empresa agora de transporte, e aquelas pessoas que trabalhavam com ele diziam que todo dia ele chegava lá e dizia: olha, hoje é o versículo do dia, com grande alegria, não tinha dia triste. Ficava preocupado quando alguém estava triste no seu trabalho, porque ele aprendeu a amar a Deus e colocar a Deus como prioridade. Reconheceu que ele era dependente de Deus. E aí, irmãos, mesmo diante daquele momento de tristeza, nós também nos alegramos, porque sabíamos que o nome dele era Francinaldo, onde ele está agora. Essa deve ser o regozijo do cristão, irmãos, porque essa vida vai passar. Essa vida vai passar, irmãos. Aqui na terra ela não é eterna. A eternidade é no céu para os cristãos, e para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, no inferno, eternamente separados do Senhor. Que Deus nos guarde, aplique essa palavra no nosso coração, traga ânimo ao nosso coração para colocar Deus em primazia, e nesse novo ano, nessa nova avaliação de vida, ser alguém melhor, colocar o ser sobre o ter, ser alguém sempre que busca uma estatura de aprendizado, uma estatura espiritual sempre melhor do que nós fomos, porque como cristãos nós temos a consciência que somos imperfeitos, mas que estamos sempre buscando, devemos buscar, degrau a degrau, subir em estatura, no conhecimento do Senhor, numa vida que agrade e glorifique a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nessa noite, nesse momento, para que Deus derrame graça sobre nós, nos ajude a viver essa vida que não é fácil. Vida aí fora é um grande desafio para o cristão, mas o bom é que temos o Espírito Santo
para nos ajudar. Feche os seus olhos nesse momento. Quero que você comece a fazer uma reflexão da sua vida. Começar de hoje a ver quais são os valores essenciais da sua vida. Talvez dar uma nova guinada. Eu preciso dar uma nova guinada na minha vida. Buscar agradar mais a Deus. Buscar mais o ser sobrepondo o ter. Uma vida de contentamento por todas as provisões que Deus derrama sobre nós.